Amados, vamos abrir a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E nós vamos caminhar do versículo 1 até o versículo 4. Romanos, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Assim diz a palavra de Deus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na morte, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, ilumina os nossos corações e conduz, Senhor, segundo a Tua vontade, para ouvirmos a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, em 2004, uma banda de rock compôs uma música, gravou essa música, e ela foi usada durante os meus tempos de teatro. A gente usava ela para explicitar um anseio do mundo. Alguma coisa que parece que o mundo está percebendo, mas que talvez tateando não consigam, talvez não, certamente, não consigam achar a solução. E eu queria ler a letra dessa música. É uma tradução literal, sem muita preocupação. A música chama-se Crazy, do Simple Plan. Ela diz assim, me diga o que há de errado com a sociedade. Quando todo lugar que eu olho, eu vejo garotas jovens morrendo para estarem na TV. Elas não pararão até que elas alcancem seus sonhos. Pílulas dietéticas, cirurgias, fotos photoshopadas nas revistas, dizendo a elas como deveriam ser, e isso não faz sentido para mim. Está todo mundo ficando louco? Alguém vai me salvar? Ou melhor, é isso. Alguém vai me salvar? Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Se você abrir os olhos, você verá que algo está errado. Eu acho que as coisas não são mais como costumavam ser. Não há mais famílias normais. Pais agem como inimigos, fazendo as crianças sentirem como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Ninguém se importa. Ninguém está lá. Eu acho que estamos todos muito ocupados. Dinheiro é a nossa primeira prioridade. Isso não faz sentido para mim. Está todo mundo ficando louco? Alguém vai me salvar? Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Se você abrir os olhos, você verá que algo está errado. Me diga o que é errado com a sociedade, quando todo lugar que olho, eu vejo caras ricos dirigindo grandes SUVs. Enquanto crianças estão passando fome nas ruas, ninguém se importa. Ninguém gosta de dividir. Eu acho que a vida é injusta. Está todo mundo ficando louco? Irá alguém me salvar? Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Se você abrir os olhos, você verá que algo está errado. É muito interessante ver numa música que não tem nenhum compromisso com a igreja, de pessoas que estão apenas tentando expressar numa letra aquilo que estão vendo. E se nós pudéssemos ver, estamos falando de 2004, a música deve ter sido composta um pouquinho antes disso. Os nossos dias são bem maus que esse, bem mais maus que esse. Nós vivemos em dias que a descrição dessa música parece vir a calhar muito bem. E a pergunta é: quem
poderá nos salvar. A pergunta é: de onde virá a salvação? Alguém pode nos dizer como que seremos salvos diante de tantos e tantos problemas sociais? Diante de tanto pecado que se instaura na nossa sociedade, que se instaura nas famílias, que se instaura nas mídias sociais, que se instaura numa diversidade de áreas, e a gente precisa pensar: como que vamos ser salvos? Essa pergunta, portanto, que é uma pergunta desesperada, de alguém que realmente não sabe a resposta para isso, precisa ser enfrentada ao olharmos para a Escritura Sagrada. Porque a Bíblia de fato nos revela e nos fala de um mundo caído em pecado, escravizado em pecado, numa descrição muito pior do que qualquer compositor poderia tentar fazer. Mas diferente do que o compositor aqui clama sem resposta, a Bíblia tem a resposta para isso. O capítulo 8 de Romanos entra nos capítulos, se não o capítulo mais importante de toda a carta. O capítulo 8 de Romanos é o centro da carta. É onde o apóstolo Paulo descreve, resume, de forma mais cuidadosa, o grande tema do Evangelho que ele tem trazido, que ele tem falado desde o primeiro capítulo. E agora, portanto, nós entramos nesse capítulo 8 e verificamos exatamente o Evangelho. A resposta da pergunta é o Evangelho. E, portanto, nessa noite, nós vamos verificar o coração do Evangelho. Aquilo que está no centro desse grande tema da boa notícia do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os primeiros versículos, versículo 1 e 2, nos falam do conteúdo, do que do Evangelho. E talvez uma pergunta que vale a pena você se fazer é: se alguém pedisse para você resumir o Evangelho, se alguém chegasse para você e dissesse: olha, eu quero ouvir o Evangelho, eu quero saber o que é o Evangelho, você conseguiria responder isso em quanto tempo? Se fosse lhe dado 1 minuto, como você responderia essa pergunta? Se você só tivesse pouquíssimo tempo para dizer o que é o Evangelho, como você resumiria o Evangelho da graça? Que bom que o apóstolo Paulo nos ensina. Porque nesses versículos que vamos observar, nós encontramos exatamente um belíssimo resumo do que é o Evangelho. Veja comigo, eu vou fazer a leitura e nós vamos destrinchar algumas questões. O versículo 1 é suficiente para descrever o que é o Evangelho. Observe: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pronto. Aqui está o Evangelho. Se dificilmente alguém conseguiria resumir mais do que Paulo fez aqui. Primeiro, verifique o termo agora. Agora, porque o Evangelho realmente foi revelado nos tempos que o Senhor determinou para que isso acontecesse, quando, enviando o seu Filho Jesus Cristo, cumprindo as suas promessas, Ele encarnando, tomando para si a forma de homem, cumpriu a palavra de Deus, fazendo com que agora o Evangelho fosse anunciado, fosse revelado. E mas, esse agora também diz respeito a nossa vida, porque diz respeito a um tempo em que vivíamos no antes, onde estávamos em condenação, e no agora, onde o Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, aplica
essa obra maravilhosa de salvação a nós. Portanto, agora já não existe condenação. Não existe, mas existia. E era justa. Temos verificado isso. Temos visto que a condenação de Deus é justa, porque todos nós somos pecadores. Todos nós estamos diante de Deus como imerecedores de qualquer graça, de qualquer misericórdia, de qualquer bênção, porque na verdade a ira de Deus pesava sobre nós. Homens e mulheres distantes de Deus, quebradores do pacto, inimigos de Deus. Essa era a situação que estávamos. Essa é a situação que o homem natural está diante de Deus. Muitos têm dificuldade de perceber isso. Mas há um auto-engano aí. Saber que somos pecadores é muito óbvio, tanto que até mesmo incrédulos conseguem compor uma música e mostrar um tanto de problemas e pecado que a gente vivencia. E muitos outros poderiam ser listados. Irmãos, certamente todos nós somos imerecedores, porque todos nós, pecadores, só merecemos o juízo, a condenação. Esse é o quadro. Mas o texto nos fala que já não há mais condenação. Não há mais, pois, diz o versículo 1 ainda. Pois Cristo fez algo por nós. Aqui nós vemos a conclusão que Paulo, ele vai fazer outras mais à frente, tem diante da obra de Cristo. É porque Cristo fez o que fez, que já não há mais nenhuma condenação. É porque Cristo cumpriu o seu trabalho, bradou na cruz, está consumado, que realmente nós que éramos condenados, não estamos mais em condenação, porque agora estamos em Cristo. Aí está o instrumento da obra. O protagonista, o grande Redentor, Jesus Cristo. Foi Ele quem fez tudo por nós. E é nele que podemos ter redenção. A expressão em Cristo é muito cara para o apóstolo Paulo e deveria também ser para nós. A ideia de estarmos em Cristo não é simplesmente que o Senhor Jesus fez algo por nós há 2000 anos. Mas é que por causa do que Ele fez, nós participamos numa união com Ele. Nós nos tornamos unidos nele. E é como se estivéssemos dentro dele e Ele dentro de nós. Numa conexão que a teologia chama de união mística com Cristo. Por isso que Paulo pode concluir que na cruz Ele morria a nossa morte, como também na sua ressurreição nós ressuscitamos com Ele, porque estamos unidos em Cristo. Isso vai ser ilustrado de muitas maneiras. Por exemplo, o Novo Testamento nos fala da videira e os ramos. Também nos fala da pedra angular, a primeira das pedras do construtor, que depois as outras serão colocadas. Também nos fala da cabeça e do corpo, sendo Cristo o cabeça e nós, igreja, o corpo de Cristo. Também nos fala da relação marital, do casamento, em que Cristo é o nosso marido e nós, esposa de Cristo. Como também o momento que vamos, em breve, desfrutar da ceia do Senhor, aponta para essa realidade. Ao internalizarmos os elementos simbólicos da ceia do Senhor, nós estamos, pela fé, internalizando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque cremos no mistério da ceia do Senhor, o mistério
em que o Espírito Santo nos edifica por meio dessas verdades. Por isso, o versículo 2 continua e nos dá a razão de tudo isso. Nos descreve mais um pouco sobre o Evangelho. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Os irmãos que têm acompanhado a série de sermões têm observado que o capítulo 7 várias e várias vezes falou da lei. A lei, ainda que perfeita, nos conduziu para a morte, nos conduziu para a desobediência, nos conduziu para vivermos ainda mais em pecado, cobiçando ainda mais, desejando ainda mais contra a vontade de Deus. A lei não resolveu o nosso problema. No entanto, o apóstolo Paulo agora fala de uma outra lei. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Essa lei, é claro, não é a mesma lei que ele tratou no capítulo 7. Isso significa o quê? Que não está falando da lei moral, dos 10 mandamentos, mas ele está falando do princípio do Espírito. Ele está falando da ordem do Espírito, do domínio, do poder do Espírito de Deus, que aplica em nós essa salvação por Jesus Cristo. Aquilo que a lei não conseguiu fazer por nós, porque só nos trouxe morte. Agora, o Espírito Santo faz por nós, pela graça do Senhor. Essa exposição do Evangelho é algo que é fundamental para a igreja, meus irmãos. E a carta aos Romanos é essa carta que deve fazer queimar o nosso coração pela importância do tema do Evangelho. E não só isso, porque isso apenas não é uma questão de meramente intelecção mental, cognitiva. Não é simplesmente uma questão para que você saia com a cabeça cheia de conhecimento, mas para que realmente você compreenda aquilo que te transformou. E para que você creia no poder do Espírito Santo, creia no poder que nos tirou da morte espiritual e nos trouxe para a vida, para vivermos num gozo, em intimidade com Cristo, para a sua glória. Por isso, o versículo 3 nos fala do como isso veio acontecer. Descreve, detalha como que essa obra do Evangelho veio até nós. Versículo 3: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Meus irmãos, o Espírito Santo, ao inspirar o apóstolo Paulo a nos dar verdades tão grandes, condensadas, encapsuladas no versículo 3, nos faz ver a beleza do poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está tratando no versículo 3 do sacrifício expiatório de Cristo. Ele passa a nos falar primeiramente da incapacidade da lei, já vimos isso. E na sequência ele diz que aquilo que a lei não pôde fazer, aquilo que os homens não podem fazer, Deus fez. Deus fez. O verbo estar no passado é um grande detalhe que nós não podemos deixar escapar. Deus fez, meus irmãos. Ele não fará, Ele não fez pela metade. O texto nos fala que Deus fez, Deus cumpriu, Deus providenciou a salvação.
Amados do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que a obra da salvação é uma obra de Deus e somente dele. Portanto, quando o roqueiro está perguntando aí de onde virá a salvação, a resposta não pode ser outra senão Deus é a resposta. Aquilo que Deus fez é a resposta e a solução para todos os nossos problemas, meus irmãos. E é assim que nós podemos crer que Deus fez. E como foi que Deus fez? Ele enviou o seu Filho para ser semelhante a nós. Ele enviou o seu Filho para ser homem. Ele enviou o seu Filho, Deus, o próprio Deus, para se tornar como um de nós, para ter a mesma carne que nós temos, com as mesmas limitações que nós temos, ainda que sem pecado, mas a semelhança do pecado, para que Ele cumprisse plenamente aquilo que nós não poderíamos cumprir. Meus irmãos, há uma beleza aqui doutrinária, há muita coisa que poderia ser dita, mas nós estamos falando da natureza do próprio Senhor Jesus Cristo, da dupla natureza de Cristo. Ele que é uma pessoa, mas é Deus e homem ao mesmo tempo, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e era necessário que assim o fosse, porque se não fosse, não poderia nos salvar. Entenda isso. Se o Senhor Jesus Cristo não fosse Deus perfeito, Ele não poderia nos salvar, porque seria um pecador, uma criatura. Não poderia mediar o relacionamento entre Deus e os homens, porque não fora Deus. Mas se Ele também não fosse homem perfeito, como nós somos perfeitos homens, ainda que sem pecado, Ele não poderia nos redimir. O teólogo medieval Santo Anselmo, seguindo a tradição de um outro teólogo, Atanásio, diz o seguinte: que tudo aquilo que Ele encarnou, Ele redimiu. Tudo aquilo que Ele encarnou, Ele redimiu. E aqui eu não vou me estender muito nisso, porque estaremos entrando numa seara de doutrina sistemática, mas eu quero só lembrar aos irmãos que a doutrina da encarnação de Cristo não é ou não deve ser entendida como se Jesus fosse o Espírito de Deus que tivesse fisicamente um corpo humano. Nós não cremos assim. Nós cremos em Cristo que encarnou física e espiritualmente a nossa humanidade. Isso significa que Jesus recebeu para si o próprio espírito humano, quer dizer, Ele recebeu as limitações espirituais da humanidade, da consciência, as limitações da memória, as limitações do conhecimento, as limitações da capacidade cognitiva, ainda que Ele o fosse ao mesmo tempo ilimitado por ser Deus. E é por isso que, tendo recebido a carne, tendo recebido a encarnação perfeita, Ele pôde fazer a redenção perfeita, a expiação perfeita, porque aquilo que produzia para nós morte, também nele produziu morte, mas não para a morte, mas para a vida. Veja, Ele que se tornou em semelhança de carne pecaminosa, condenou o pecado na sua própria morte. O teólogo puritano John Owen resume isso com o seu livro, o título do seu livro, belíssimo, chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Excelente, é isso. O que nós temos aqui, que o apóstolo Paulo está descrevendo, é que em Cristo a morte morreu na morte do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez que aquilo
que matava a todos nós, isto é, o pecado e a nossa condenação por causa da lei, foi depositado nele como nosso substituto, como aquele que recebeu a nossa morte. Ao morrer, ele trouxe vida, porque matou a morte na sua própria morte. Essa verdade aponta para a graça de Deus e o poder da cruz de Cristo. Por isso que nossa salvação está ali depositada. Nós não cremos numa possibilidade de salvação. Nós não cremos que na morte de Cristo, o Senhor Jesus comprou para nós uma possível salvação. Não. Nós cremos que na cruz Ele redimiu aqueles por quem Ele morreu. Nós cremos que na cruz, a obra vicária de substituição do Cordeiro em nosso favor, fez com que aquela cruz que era nossa, agora não fosse mais nossa, e portanto nós não precisamos mais cumprir a lei, nós não precisamos fazer a novena, nós não precisamos fazer procissão, nós não precisamos absolutamente de nada para obtermos a salvação, senão da aplicação do Espírito Santo em nós, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor por isso que cremos que é a própria Trindade Santa que está aplicando e fazendo e executando toda essa obra. Em outros textos do Novo Testamento nós vamos ver isso com clareza, mas aqui também é o Deus Pai que envia o seu Filho e o Espírito Santo que aplica essa verdade, que aplica tudo isso em nossos corações para a sua própria glória. É a Trindade Santa, meus irmãos. Por isso que nós cremos que essa redenção é uma redenção trinitária. O Deus que planejou, o Deus que executou e o Deus que aplicou e aplica tudo isso em nós. Mas é tudo Deus. É tudo Jesus. Meus irmãos, não tem mérito da nossa parte. Tudo é obra de Deus. Tudo é vontade de Deus. Tudo é cumprido pelo poder de Deus. O texto conclui no versículo 3 e 4. Versículo 4, melhor dizendo. Qual a finalidade de tudo isso? O para quê do Evangelho? Diz o texto: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu tenho enfatizado isso aos irmãos, mas veja que o apóstolo Paulo repete, a gente tem que repetir para que os irmãos de fato internalizem a grande verdade que nós que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, somos chamados pelo Espírito Santo para vivermos uma novidade de vida. Ele não só nos comprou, Ele não só nos resgatou do inferno, Ele não só nos tirou da escravidão do pecado, mas Ele nos deu um novo nome, Ele nos deu uma nova identidade, Ele nos deu um novo Senhor, para que possamos servir a este Senhor numa novidade de vida para a sua glória. Portanto, há uma mudança que ocorre, uma mudança que é radical, meus irmãos. O Evangelho muda tudo, tudo. Nada fica do mesmo jeito quando o Espírito Santo habita em nossos corações. Nada pode ficar da mesma forma quando o Espírito Santo de Deus muda o nosso coração de pedra em coração de carne, para que possamos crer, viver, servir a esse Senhor. Amados, nós que cremos na graça de Deus, nós que cremos
no poder do Evangelho, nós que cremos na salvação somente de Deus, não podemos negligenciar o fato que aqueles que Ele transformou vivem uma nova vida. Portanto, os clamores do Simple Plan só podem ser respondidos por uma mudança do Evangelho. Os clamores de uma sociedade completamente desestruturada, a qual todos nós estamos inseridos, que todos nós vivemos, famílias completamente desestruturadas, moças e rapazes completamente sem identidade, sem saber quem eles são, completamente perdidos num mundo que lhes dá e que lhes presenteia com falsidades, com mentiras, com enganos, com prazeres que serão frustrados na manhã seguinte. Sexo, drogas, com homens e mulheres voltados para as suas carreiras profissionais, voltados para a execução de sua vida profissional, e achando que nisso encontrarão paz, que nisso encontrarão sentido. Meus irmãos, não há sentido na vida sem Deus. Não há. A resposta, portanto, quem poderá nos salvar? A resposta, portanto, quem é que poderá intervir nesse mundo quebrado? É Deus. É o Evangelho. Nós somos chamados hoje no Senhor para vermos essa obra consumada de Cristo. Para vivermos essa obra consumada de Cristo. Sermos, portanto, filhos de Deus. Sermos, portanto, servos de Deus. Vivenciarmos os benefícios, as bênçãos do Evangelho, obra da graça do Senhor, deve nos fazer considerar o serviço no Senhor. Meus irmãos, o que vocês farão agora? Há algumas questões que precisam ser respondidas em nosso coração. Primeiro, eu me direciono àqueles que já foram alvo dessa obra. E que o Espírito Santo já habita em seus corações e que conseguem perceber que de fato Deus e somente Deus é o seu Salvador. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja. Está escrevendo àqueles que, também como nós, entendiam a salvação já executada em seus corações. Por que é necessário que nós verifiquemos isso? Por que é necessário que nós olhemos para isso primeiro? Para que não haja orgulho em nós. Reconhecendo que somente Deus, e a obra é somente dele. Segundo, que nós possamos viver essas verdades com coerência. Aquilo que no capítulo 12 ele vai chamar de culto racional. Um culto coerente. Você tem executado, tem vivenciado, tem servido ao Senhor num culto coerente na sua vida por inteiro? Você tem vivido o Evangelho? Ou apenas é um crente que aos domingos senta no banco, ouve, canta, ora e esquece? Nós precisamos olhar para isso como uma exortação da obra de Deus em nós, do poder de Deus em nós, mas também do nosso chamado de viver isso como realidade hoje. Mas também quero me direcionar àqueles que talvez ouvindo essa mensagem estão pensando: será que eu fui alvo desse Espírito Santo? Será que de fato eu fui transformado do Evangelho? A minha vida não corresponde a isso. Eu nunca tinha ouvido essas verdades como as ouvi hoje. Para você,
o Espírito Santo fala do chamado ao arrependimento, do chamado a se prostrar diante do Senhor e confiar nele para a sua redenção, sabendo que não há pecador que o sangue de Cristo não tenha poder para libertar, para redimir e para salvar. Por fim, essa é uma palavra de esperança no Evangelho. Diante de um olhar que podemos ter para esse mundo tão desesperançado, de um mundo tão quebrado, nós devemos ser chamados a olhar com novos olhos, sabendo que isso aqui tem fim. Há um prazo de validade para este mundo quebrado. Ele está redimindo todas as coisas em Jesus, para a sua glória. Creiamos nisso e esperemos no Senhor. Oremos. Santo Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome, ó Pai. E nessa noite a nossa súplica é que o teu Evangelho alcance os nossos corações. E mais uma vez, ó Deus, rogamos que transforme-nos. À semelhança do teu Filho, transforme-nos, ó Deus, para que, em coerência com aquilo que cremos, vivamos. Que teu Espírito habite em nossos corações e transforme a nossa vida para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.